Eita, voltamos, sim. Bom, primeiro de tudo, assim, não fica preocupado, pô, mas foram algumas semanas sem lançamentos da semana. Calma, não aconteceu nada muito emocionante. Final de ano e começo de ano, geralmente a coisa é mais lenta. Não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, meio que as editoras estão aos poucos saindo das férias. Especificamente nesse vídeo, então, a gente vai comentar tanto lançamentos dessa semana, quanto lançamentos que passaram e que a gente acha que são interessantes. Vocês vão ver, tem algumas surpresas. Como é bom tá de volta, galera. Eu tava com saudade de fazer esse vídeo. Lembrando que aqui embaixo tem o Telegram, então é um jeito de tu ficar mais perto do Dois Quadrinhos. Aí lá eu te aviso do que tá acontecendo no mundo quadrinístico, promoções, etc, vídeos do canal. E a gente começa então a temporada 2025 do Lançamentos da Semana com Vingadores por Geoff Johns, coleção da Panini em 2 edições. Eu já peguei a primeira para ler, na verdade é a minha leitura atual. E sim, se você não tá sabendo, um jovem Geoff Johns, ainda em começo de carreira, ele ainda estava no Flash e na Sociedade da Justiça. Ele teve uma rápida passagem pelos Vingadores, então porque assim, são 2 encadernados, sendo que esse aqui tem os Vingadores, mas tem também a minissérie dele do Visão. Logo, sabe, não é tanta coisa. E é um Geoff Johns muito bem acompanhado, porque na minissérie do Visão, os desenhos são do Ivan Reis, e aí vocês sabem que depois eles se juntam no Lanterna Verde, e o resto é história. E nos Vingadores tem tanto o Gary Frank, veja só, outro parceiro recorrente, né, desse roteirista, mas o desenhista principal é um cara chamado Kieron Dwyer, que tem um traço, ok, eu tô me acostumando enquanto leio, e o destaque é que o arte finalista das edições dos Vingadores é o nosso querido Rick Remender. Sim, o cara do Deadly Class, enfim, o grande Rick Remender, o cara do Justiceiro Frankenstein, X-Force. Por enquanto, tá legal. E deixa eu abrir um parênteses aqui, talvez se você parar pra ler essa coleção, você pode achar meio esquisito, né? Pô, porque, galera, os Vingadores, até a chegada do Bendis, porque isso aqui é pré-Brian Michael Bendis, né? A partir ali de 2004, o Bendis assume os Vingadores, isso vem um pouco antes. Os Vingadores, eles não tinham Homem-Aranha, não tinham Wolverine, era uma equipe com uma cara de time B, assim. Mas aqui na história, a ONU coloca os Avengers como a grande liderança mundial. Tem uma crise rolando no mundo, as capitais elas meio que sumiram em buracos negros ao redor do globo, e aí os Vingadores vão assumir essa responsabilidade. Só pra constar o encadernado, então, ele tem os Vingadores, tem a minissérie do Visão e mais um crossover com o Homem de Ferro e o Thor. Tudo isso então já saiu pela Panini nas mensais, mas nunca tinha saído num único, quer dizer, são 2 encadernados, mas tu entendeu, né, o que eu quero dizer. Chegou o momento de falar sobre Crise Final, que tá voltando num grandes eventos DC. Ô, gente, o mundo dos super-heróis às vezes me dá um desânimo, assim. Vamos lá, é Grant Morrison, então acaba sendo um nome, lógico, muito grande dos quadrinhos. É uma crise, é a DC, mas o gibi é uma cafonice sem fim. Pra você ter uma ideia, tem um momento em que o Superman, ele começa a cantar. É uma grande homenagem do Morrison pro Quarto Mundo, do Jack Kirby, então envolve muito Darkseid, né? A premissa da série é um dia em que o mal venceu. E começa muito bem, os desenhos são maravilhosos, são do J.D. Jones e ele é incrível, as capas dele são icônicas, assim, é uma mais bonita do que a outra, só que parece muito um evento que ele sofreu daquela interferência editorial, atrasou, trocou desenhista. Dizem que era para o reboot da DC dos 952 ter acontecido no final da Crise Final, porque afinal, né, gente, final. Eu tenho aqui o encadernado anterior da Panini, que até tem uma capa bem bonita, e sim, acho que dá pra ver aqui, né, uma das cenas mais icônicas é o momento em que o Batman morre na crise final. Tem uma galera que jura que entendeu, inclusive, aqui no encadernado, tem 2 edições de uma revista do Super-Homem, que o Morrison escreve, que diz que isso ajuda a entender essa salada. Para mim não ajudou em nada. Para você ter uma ideia, é um evento que não cumpre nem a promessa do título. Porque a DC teve outras crises depois, teve os Heróis em Crise, que ok, até tu pode questionar, né, mas teve a crise sombria nas Infinitas Terras. Então é uma crise que não é a última, não tem muito a ver com as crises anteriores, mas uma porção de fã do Grant Morrison tem vergonha de admitir que não entendeu nada. Tá? É meio que esse é o resumo de Crise Final. Para terminar os lançamentos nacionais, tem A Conversa, do Darren Bell, que é um quadrinho que ele chega no Brasil não fazendo tanto barulho, mas merecia fazer mais barulho. A editora é a Record e no ano retrasado lá fora
fez muito barulho, foi uma HQ que entrou em várias listas de melhores do ano, concorreu a Eisner, ganhou prêmio fora, né, do eixo padrão dos quadrinhos, então furou a bolha. Provavelmente tu, do outro lado, já leu um quadrinho chamado Jeremias Pele, que é uma Graphic MSP maravilhosa, ganhou prêmio Jabuti. E acho que a cena mais icônica é quando o pai do Jeremias tem que ter uma conversa com o garoto, né? E tem um balão gigante e ele vai falando algumas verdades. Então, lá nos Estados Unidos, eles chamam isso de The Talk, que é um momento, né? É a conversa. O Darren Bell, que é o autor dessa graphic novel, ele conta quase toda a vida dele em torno dessa conversa. São várias situações de racismo, desde aquela coisa de ter que se cuidar da polícia, até pequenos racismos que ele próprio encarou no colégio, faculdade, trabalho, para mostrar o quanto aquela conversa, né, de pais é importante. A gente começa os lançamentos gringos com algo que era para ter saído no ano passado e acabou saindo no início desse ano porque teve algum erro bizarro de gráfica. E eu estou falando de um dos objetos mais desejados pelo leitor de quadrinhos brasileiro, que é o segundo ônibus do Marvel vs DC. Que não é bem Marvel vs DC, né? É Marvel e DC, que é a era Amálgama. Que se você não tá sabendo, são personagens que fundem dois heróis, né? Um de cada editora. Tem, por exemplo, o Garras das Trevas, que é tipo Batman junto com Wolverine. Tem Capitão América e o Superman, onde nasce o super soldado. Bom, eu tenho algumas más notícias. A primeira delas é que não, né? Mesmo que tu corra atrás das edições da Abril, a editora não publicou tudo, né, desses crossovers por aqui. A segunda má notícia é algo que, assim, não é informação, tá? É achismo da minha parte. Mas vamos lá, a Panini, que é a editora que tem os direitos tanto da Marvel quanto da DC, até agora não deu nenhum sinal positivo. E a gente teve a CCXP recentemente. Considerando o tamanho desse lançamento, eu imaginaria que eles, né, anunciariam durante o evento. Então, sei lá, pode ter N problemas de direitos ou ter alguma cláusula, porque vocês sabem que mesmo lá nos Estados Unidos demorou muito tempo para esses crossovers serem republicados. Então imagina se tem uma cláusula contratual lá da DC ou da Marvel que não, olha só, não pode publicar em outros países. É legal de lembrar aqui que por mais que essas histórias pareçam meio bestas, né, tipo, sei lá, uma versão fundida de personagens, tem muita gente boa trabalhando nesses quadrinhos. John Byrne, Dave Gibbons, Mark Waid, Peter David, José Garcia Lopes, Gary Frank, são mais de 1000 páginas, um monte de extra, e eu acho que tu deve estar sabendo também, mas nem todos os amálgamas estão compilados nesse ônibus que está sendo lá fora. As histórias do Gerard Jones, né, um quadrinista que foi preso, não estão, né, então a DC não tá dando moral, né, pra esse cara. Tá, chegou o momento que talvez eu me arrependa, mas eu vou comentar um gibi do Scott Snyder. Eu que sou talvez um dos maiores detratores desse roteirista. Essa semana tá saindo You Won't Feel a Thing. E por que eu tô recomendando? Porque se a gente der uma olhada na sinopse, se a gente vê que ele tá fazendo, né, o quadrinho junto com o Jock, que é um grande ilustrador, parece o Snyder da velha guarda. Sabe o Snyder que fez, por exemplo, o Espelho Sombrio? Porque o Snyder, ele teve um bom momento, tá saindo lá fora, pela Distillery, que é uma editora que... Bom, vocês já ouviram falar dela aqui no canal por conta da Comic Zone. Eles vão lançar o Somna, que é um quadrinho que, inclusive, né, chegou a vencer a Eisner. Mas é uma editora nova, com autores muito grandes e com um cuidado no aspecto gráfico muito bacana, assim. Tipo, os materiais deles são muito bonitos. Aqui os nossos queridos Scott Snyder e Jock vão contar a história de um investigador policial aposentado que está sofrendo de um tumor no cérebro, mas que está tentando resolver um crime do passado. Então meio que o corpo e a mente não estão ajudando, mas ele está lá tentando. Vamos lá, as resenhas são boas, eu gosto do desenho. Essa dupla, querendo ou não, já me entregou Witches, que eu sou apaixonado. Então, eu pretendo ler, tá, gente? Vocês devem estar sabendo que parte da ideia dos lançamentos da semana é te tirar do óbvio, né? Claro que a gente comenta quadrinhos populares que as pessoas estão interessadas, Marvel, DC, mas a gente gosta também de sair um pouco do mainstream. E aqui eu vou comentar um lançamento dessa semana da França, mas que já saiu na Argentina, já saiu na Espanha, que é As Coisas que Perdemos no Fogo. Aqui a gente tem a reunião de dois grandes talentos da atualidade lá da Argentina. Uma é uma escritora, a Mariana Enríquez, que é justamente conhecida por conta de uma coletânea de contos chamada As Coisas que Perdemos no Fogo. O gênero dela é o horror, junto com o desenhista Lucas Nini, que eu acho que o sobrenome não é estranho para ti, mas é o filho do lendário Carlos Nini, né? Já teve publicação aqui no Brasil, por exemplo, pela Figura. Ele é um nome que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas lá na Argentina o garoto, nem sei a idade dele, mas ele tá bombando. Aqui os dois estão adaptando 4 contos da Mariana Enríquez e, assim, só pelos nomes envolvidos, já é um dos grandes lançamentos do ano passado da Argentina, tá se espalhando aos poucos pela Europa. A má notícia, gente, é o seguinte:
quem lança os livros da Mariana Henriques aqui no Brasil é Intrínseca. E como vocês devem estar sabendo, né, eles deram uma pausa aí na linha de quadrinhos. Então, sei lá, qual é a expectativa disso ser lançado? Tomara que, de repente, outra editora, né, acabe se interessando. Chegou o momento das rapidinhas. Ô, gente, que saudade que eu tava de falar isso. Vamos lá, primeiro de tudo, tem Cage do Brazzarello com Richard Corbin, né, um quadrinho lá do Marvel Max, que volta na coleção Marvel Vintage. O Velho Logan, O Fim do Mundo. Quase 500 páginas, com o final da série do Velho Logan, com brasileiros Deodato e Ibrahim Robertson. Galera, eu já falei no outro vídeo, eu não sei porque que a Panini escolheu lançar justamente o final da mensal do Velho Logan, sendo que o começo é escrito pelo Jeff Lemire e é uma maravilha. Esse final, cara, sei lá. Lá fora, tá saindo a nova série do Aquaman por Jeremy Adams e John Timms. Também tem uma nova saga do Lanterna Verde, também do Jeremy Adams, veja só, que é Lanterna Verde, o Espectro Partido. Tem a nova série do Wolverine Ultimate, que eu tô muito empolgado pra ler. Tem Deadpool e Wolverine, sim, gente, porque é o que o povo quer ver, a Marvel vai entregar. Tem uma série da Vampira na Terra Selvagem, que aparentemente só existe por conta daquela capa variante pin-up, né, do Jim Lee, e aí acabou virando uma história. E a gente termina esse vídeo com um sonoro Chupa França, porque sim, só agora tá saindo por lá Meu Amigo Kim Jong-un, sim, da Kensuke Gender Kim, publicado aqui no Brasil no final do ano passado pelo Pipoca Nanquim, e O Abismo do Esquecimento, do Paco Roca, que foi lançado pela Devir, pasmem, meses atrás, aqui em terras brasileiras. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha só, quem é o grande mercado francês agora? Então, vocês devem estar sabendo que daqui a 2 semanas eu vou para a França, né, justamente por conta do Festival do Angoulême, vou com a Grande Rota, Comic Zone. Então espero que nenhum francês assista esse vídeo, mas se alguém estiver vendo, um bisu pra vocês e, sei lá, se quiserem que eu leve algum quadrinho do Brasil aí pra vocês poderem ler, tá? É só mandar mensagem. Foi muito bom ter vocês por aqui. Tamo de volta, gente! Quer dizer, não tão de volta, né? Porque daqui um pouco eu vou viajar pra França, então, sei lá, por uns 10 dias a programação do canal vai dar uma pausa, né? Com news, lançamentos da semana. Mas tá, é um bom retorno, tá bom? Valeu, valeu.